Ah, nós temos então duas propostas de tema. Vamos começar com o tema 1, que é a proposta pela Luara. Luara, você quer falar alguma coisa sobre o assunto que você queira saber especificamente? Bom dia. Tá me ouvindo? Oi? Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Não, parece que foi confirmada, né, essa prorrogação. Eu não tenho tanta certeza se realmente já foi confirmado ou não. E essa prorrogação, ela é para a implementação dos requisitos que seriam aplicáveis agora, inclusive pela MDD, né, pela marcação CE, que a gente já teria pela 9342, ou ela abrange mais alguma outra coisa? Não foi, não foi finalizado ainda. O que aconteceu, a última coisa que aconteceu, você pode ter ver isso na internet, é que teve a votação do Parlamento Europeu. Só que isso não é o final do processo. Ainda tem que ter algumas outras atividades. A maior parte das atividades são mais burocráticas, digamos assim, tá? Uhum, Tem a posição de dois comitês, mas a questão é assim, foi votado pelo parlamento numa primeira leitura, o que significa que agora, passando pelos próximos atividades e não tendo problema, não tendo nada contra, isso vai ser aceito e publicado. Então, o voto do uhum, parlamento é forte, mas ele não finaliza o processo. entendi. Com relação à situação do que vai ser alterado, na prática, o que altera, você pode ver o texto aqui do que foi alterado, né? Tem alguns textos circulando por aí. Esse aqui é um dos textos formais que fala, que tem a ver com comentário, já vi comentários, já. Mas o texto ele altera, na Você verdade, a não está data. compartilhando sua tela. Desculpa, esqueci, eu esqueço desse pequeno detalhe. Beleza. Agora eu esqueci, certo? Uhum, Então, assim, nós tivemos agora, então, tivemos a proposta feita originalmente, e o que aconteceu por último foi a votação no parlamento, que é importante, né, uma das coisas mais importantes, mas, assim, não finaliza o processo. Ainda tem algumas atividades, particularmente algumas mais burocráticas, mas tem duas posições de dois grupos que são obrigatórios, tá? E não devem mudar a posição que o parlamento fez, mas precisam ser feitos isso antes de ter uma publicação formal. Então, não tem aprovação formal ainda. A aprovação formal, na prática, é quando é publicado no Official Journal. Isso ainda vai demorar alguns dias. Tá? Com relação a o que muda, o texto aqui, esse é um dos textos, então, tá? Que já tem, esse aqui tem alguns comentários, inclusive, mas o texto proposto e que foi pré-aprovado é isso aqui. Ele, na prática, ele muda alguns dos artigos relacionados a prazos, tá? uhum. O que vai acontecer na prática é que o artigo, particularmente o artigo, deixa eu achar aqui. Esse artigo do primeiro aqui, que é quando entra em aplicação, lembrando que hoje já está em vigor, né? Então nós Uhum, estamos de transição, o que está faltando é a data de aplicação do regulamento, onde só ele vai passar a ser aplicável e as diretivas não mais, tá? Vai passar de 26 de maio de 2020 para 26 de maio de 2021. Significa, então, que qualquer coisa, e aí tem que olhar em detalhes, né, porque, assim, isso implica N coisas, mas a prática é qualquer coisa que passaria a ser aplicável em 2020, em maio de 26 de maio de 2020, só vai passar a ser aplicável em 2021. uhum, Por entendi. exemplo, as diretivas vão continuar a ser aplicáveis, portanto, até 2021, porque elas passariam a deixar de existir em 2020, né? Uhum, Todos os processos continuam os mesmos, ou seja, você continua podendo colocar hoje um produto pela marcação CE nova, pela IDR ou pelos diretivos, então isso mantém-se também.
Tá? Óbvio que tem o problema da questão de que os Notified Bodies não estão vendendo mais serviços pelas diretivas, né? Então, isso é o fato de você poder colocar, não quer dizer que você vai conseguir colocar. Por outro lado, quem começou, na verdade, o processo vai ter mais tempo na prática para terminar. Esse que é o ponto principal. Tá? Entendi. Mas o resto é igual, né? Então, assim, nós, a SQR, não fizemos ainda, a gente está, inclusive, esperando fazer aí, ter a posição realmente final, tá? Para fazer uma análise de impacto disso, né? Passar para o pessoal, particularmente para os nossos clientes, mas a ideia é essa, basicamente. A ideia é que tudo que passar a ser aplicável a partir do prazo de maio de agora vai postergar um ano. Isso é a regra meio que geral do que você acaba entendendo ao ler esses artigos. Aqui é óbvio, eles têm que mudar algumas coisas, porque mais coisas do que só um artigo, porque tem diversos artigos que falam de diversas datas, certo? Então, por isso a necessidade muda mais de uma coisa. Mas nota que na prática é isso aqui, tá vendo? Muda-se na prática menos de 2 páginas. Entendi. Beleza. Era isso mais ou menos que você queria entender? Era sim. É o mais fácil de entender, o mais simples de entender, mas é óbvio que cada empresa tem que entrar no detalhe depois para ver qual que é o impacto real para ela, né? Mas a forma mais simples de entender é que a data que ia sendo tudo que aplicava em 2020, em maio agora, vai aplicar daqui a um ano só. Isso Beleza. é uma regra geral. Tá? Beleza. Eles estão fazendo, pelo que eu vi, algumas coisas sobre a BSI também, eles não estão fazendo auditoria, eles vão fazer todas as auditorias off-site, né? E eles começariam a fazer essas análises, não vão fazer também, né? Não vão começar a verificar isso, porque provavelmente vai ser prorrogado. Não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Sim, sim. Inclusive, é uma outra coisa que é esse aqui, é um documento, uma orientação sobre medidas extraordinárias para durante o Covid. Mas isso não tem nada a ver com a proposta de modificação. Tá? Desculpa, você acabou falando mais algumas coisas, eu acabei não ouvindo. Não, eu tinha mudado o assunto mesmo, eu tinha falado sobre essas medidas que eles tinham tomado para as auditorias. Não, toma cuidado, tá? Isso aqui não, esse é outro problema prático. Eu até comecei um pouco isso na semana passada, eu acho, eu comentei rapidamente. Isso aqui não são medidas, isso aqui são sugestões, inclusive não é nem formal. Tá? É uma orientação do MDCG que é non-binding. Embora o pessoal costume seguir, isso não tem nenhuma provisão legal, isso aqui. Inclusive tem isso aqui escrito aqui, tá vendo? Como qualquer um desses documentos. Tá? Quem define o que é legally binding é a Comissão Europeia e o Sistema de Justiça, né? A Corte Europeia. Tá? Esse grupo não tem nada de formal ou de obrigatório. É óbvio que isso aqui o pessoal tem usado, mas eu já sei também que tem alguns Fedbares que não vão usar, ou pelo menos não estão querendo usar em princípio, justamente porque não é obrigatório. Então, ele pode criar problemas para o Fedbar depois. Então, é um problema de poste, na verdade. Né? Entendi. Aproveitando esse assunto, só para finalizar, de auditorias, essas coisas, existe alguma coisa oficial no Brasil? Porque a TUV, a BRTUV, eles não estão fazendo auditorias. Eles falam que todas as auditorias de manutenção, por exemplo, de certificação de produto, vai acontecer offline, off-site. Então, existe alguma coisa? Isso também é uma decisão de cada OCP ou tem um documento oficial que Existe define? a regra do Inmetro que alterou a forma como vai ser feito isso. Ah, tá. Tem uma publicação do Inmetro. Sim, você está falando em Inmetro, não na Anvisa, certo? Sim, Inmetro. Uau. Ainda falta o número agora disso.
Eu não lembro exatamente onde está aí, mas é isso aqui, tá? Essa questão aqui, deixa eu ver se ele fala qual é. Portaria. Portaria 111 de 27 de março. Uhum. Beleza. Vou dar uma olhada. Tá vendo? Ela aprova condições extraordinárias para atividades de avaliação de conformidade durante a pandemia. Uhum. Beleza. Claro que uma das coisas que ele fala, mas que é meio bizarro, obviamente, né? Mas é o que está para falar, é que pode ser postergado, mas é até 6 meses tem que realizar de qualquer forma. Porque é um problema se demorar mais que 6 meses para resolver o problema do Covid. É, A opção de postergar novamente. Então, você pode postergar a primeira, só que a segunda você vai ter que fazer fisicamente. entendi. Infelizmente, eu comentei em alguns outros lugares que essas regras são regras gerais, né, que servem para o dia a dia comum, mas elas não atendem a algo do tipo peste negra, que é o Covid. Então, provavelmente, na verdade, é assim. O pessoal vai ter que, se continuar como está, o pessoal vai ter que mudar isso aqui de novo, né, e postergar mais coisa, tá? Mas a regra atual é essa. Isso aqui, na Beleza. verdade, se aplica a todos os processos de conformidade, todas as certificações e outras, tá? Você queria falar mais alguma coisa, Luara? Desculpa. Não, beleza, ficou claro. Alguém tem algum comentário em relação a esse tópico do MDR, pessoal? Ou dessas postergações? Vamos passar para o segundo tópico, então. Francisco, você quer comentar sobre o tema? Oi, bom dia a todo mundo me ouvindo? Sim. É o seguinte, eu tô fazendo um gap da nova, da ISO 14971 e para verificar as mudanças, enfim, o meu OCP vira e mexe, eles pedem também os gap análises das normas, né? Então eu já estou aproveitando para fazer dessa norma e me deu essa dúvida. Quando eu vi que já tem uma definição nova na nova versão e os anexos também mudaram, e a minha dúvida é, eu preciso registrar esse gap das definições e também dos anexos? Então, é uma boa pergunta, mas cuidado com o foco da pergunta, tá? Eu perguntaria por que você está fazendo isso, então? Porque a resposta, precisar fazer qualquer coisa, tem a ver com a sua necessidade de fazer essas coisas. Assim, a necessidade de fazer o gap é saber quais foram as mudanças da nova versão, né? E o que eu tenho que fazer internamente com essas alterações. Para quê? O que eu vou fazer com as alterações da nova Não, versão não, mas aqui por que internamente? a questão é, vamos tentar pensar do ponto de vista mais básico. Por que cargas d'água você teria que fazer um gap analysis de uma norma nova? Bom, por exemplo, será que eu tenho que rever meu procedimento de gerenciamento de risco? Ou os que são feitos já, será que eu vou ter que refazer alguma coisa? Por isso, meu Sim, mas entendimento, né? a pergunta prática é assim, por que você precisaria? Entendi. Acho que é mais para revisar o procedimento interno, talvez. Então, não sei, esse que é o problema. Por isso que é importante entender que você precisa definir por que você precisa fazer essas coisas, e não fazer simplesmente por fazer, entendeu? Porque, inclusive, a resposta da sua pergunta tem a ver com a resposta da sua necessidade. Sim. O exemplo prático do que você falou, os OCPs pedem. Tudo bem, isso é embora não seja uma boa justificativa, vamos pensar nisso. Se o OCP pede, a pergunta é o que ele pede. Então, dependendo do que ele pedir, você vai ter que fazer um registro ou não, entendeu? Eu quero dizer da seguinte maneira, tá? Um problema prático que as empresas que eu vejo que tem é justamente, a gente discutiu isso bastante em alguns outros fóruns, inclusive nos treinamentos, é tentar entender por que se faz certas coisas, tá? Por exemplo, do ponto de vista normativo, norma, fora coisas bizarras como a certificação em metro no Brasil, normas são voluntárias, por definição. Então, Sim. é uma escolha sua você usar ou não uma norma. A questão prática, e aí tem a ver com a questão regulatória, é que uma boa parte do tempo, né,
Só um segundo. Uma boa parte do tempo, na verdade, as normas são usadas como forma de demonstrar requisitos regulatórios. Esse é o motivo mais óbvio que as empresas usam normas. Aí você pegar um documento como esse do GHTF que explica o papel de normas, tá? Você vai ver que o conceito usado é o conceito chamado de reconhecimento. E como funciona de maneira geral? O que normalmente é legally binding é o regulamento, né? E o regulador pode, se achar interessante, reconhecer normas que podem ser usadas como forma de atender requisitos. Infelizmente, o Brasil não faz isso dessa forma, tá? Por isso confunde um pouco. Mas mesmo assim, a Anvisa trata dessa maneira, embora informalmente, tá? Então, na prática, se você usar uma norma X, a Anvisa vai pressupor e falar que você está usando tal norma para atender o requisito XYZ, uma RDC da Anvisa, a Anvisa provavelmente vai aceitar isso como justificativa. Qual que é o problema nisso? E aí, voltando à questão. Dependendo de como isso é feito, tá? Você vai estar usando uma certa norma e muitas vezes você vai estar usando uma norma datada, né? A versão X da norma. Você não vai usar qualquer norma, você vai usar uma versão específica. Tá? Isso é mais óbvio na marcação CE, por exemplo. Né? Se a gente pensar... Isso, inclusive, é embutido na marcação CE, na própria regulamentação, né? Na regra de como o regulamento funciona. Né? Só um segundo. Então, se você olhar naquela tabela de normas harmonizadas, aqui não está mais aqui porque eles tiraram do site agora. Deixa eu até achar a versão anterior aqui, embora não seja medical device, só para ficar claro. Sei lá, qualquer um desses que ainda tem. Mas é isso aqui, tá? Então, assim, por exemplo, essas normas tão harmonizadas, elas têm uma data que elas passam a ser harmonizadas e uma data que a versão anterior deixa de ser harmonizada. Isso aqui é embutido no conceito, na forma como o regulamento europeu funciona. Tá? Quer dizer o que na prática? Se eu escolher usar uma norma harmonizada como forma de atender os requisitos da diretiva XYZ, por exemplo, eu recebo chamada presunção de conformidade. Se essa norma deixar de ser harmonizada, por exemplo, ela for revisada e a versão nova for harmonizada e a versão que eu estou usando não é mais harmonizada, eu deixo de ganhar presunção de conformidade. Na prática, se eu quiser manter a presunção de conformidade, eu sou obrigado, né, a mudar a norma harmonizada quando dessa data. E essa data não tem nada, lembrar que não tem nada a ver com a publicação da norma, mas tem a ver com a data que o regulamento indica, tá? Então, não, o que eu quero explicar, e é um pouco complicado isso, é que assim, eu preciso ter um motivo para usar uma norma. Esse é o ponto, tá? O motivo para usar a norma vai indicar se eu preciso acompanhar, mudar, etc., essa norma. E por isso que eu comentei, Francisco, se você não souber o motivo que você está fazendo isso, na verdade não tem o que falar do que você precisa fazer. Sim, entendi. Por
outro lado, uma resposta mais geral é que é assim, se você fizer um gap analysis de uma norma, você precisa incluir tudo mesmo, tá? Assim, a resposta mais direta para esse seu questionamento no tema 2 é, se eu fizer um gap analysis de uma norma, uma boa prática é de tudo, porque ao mudar, uma norma ser revisada, tudo pode mudar, inclusive definições anexos. Quer dizer o quê? Que qualquer decisão anterior não vai ser válida se mudar uma definição, por exemplo. Que a dúvida é porque geralmente os anexos são orientativos, né? Então. Isso, percebe? Você tem que ver, e volta a falar, é o mesmo problema, você tem que ver o que você usa, por que você usa a norma. O anexo é orientativo, mas eu uso o anexo assim mesmo, diferença faz se é orientativo ou não. Exatamente. Na verdade, essa pergunta, por isso que eu quis elaborar um pouco mais na questão da resposta, mas assim, o importante hoje da pergunta é entender isso, percebe? É que assim, eu preciso ter motivos para usar uma norma qualquer. Na verdade, não só uma norma, um documento qualquer, percebe? E aí, qualquer definição que eu fizer relacionada ao uso desse documento, inclusive revisões desses documentos, precisa estar alinhada com a minha motivação inicial. O problema prático é que as empresas que eu vejo não fazem uma definição clara disso, entendeu? Alô? Tá todo mundo aí, hein? Para mim tá tranquilo. Tá. Ficou clara essa questão, Francisco? Sim, entendi. Bem esclareceu, sim. Obrigado. Mas não, e outro ponto importante, tá? É bom tomar cuidado porque essa generalização é outro problema, tá? A forma de fazer isso para cada documento, na verdade, muda para cada regulamento, tá? Então, por exemplo, 14971 nova para a Anvisa. A Anvisa formalmente, ela não usa 14971, embora ela exija que você faça gerenciamento de risco em alguns lugares, tá? Então, por exemplo, teoricamente, para a Anvisa, você poderia usar a versão antiga que você quisesse. O problema vai ser quando tem uma menção específica, como tem na certificação do Inmetro, percebe? Então, a certificação do Inmetro, você precisa usar uma versão X. Se mudou a versão, eu preciso ver o que eu vou fazer. Inclusive, ver o que o Inmetro vai requerer. Por outro lado, e aproveitando essa frase geral também, se não tiver nada definido, como é o caso da Anvisa, a boa prática é sempre usar a versão mais nova, tá? Sim. O problema prático, na verdade, é perguntar em que momento isso. Acho que essa, inclusive, é uma das suas questões, certo? Porque você vai ter o trabalho de alterar as coisas para atender a uma norma nova. A pergunta é para quando eu preciso fazer isso? Isso, infelizmente, é um problema de situações como no Brasil, como fora a questão em metro, não tem uma definição de reconhecimento. Então, fica muito a Deus dará. Não tem nenhuma exigência formal regulatória que você altere qualquer norma por revisão. Só que garanto para você, a avaliação, a expectativa geral do regulador, inclusive de Anvisas locais, etc., é que você use as versões mais novas. Então, eu sugiro você ter, no mínimo, assim, dar uma resposta mais genérica. Se não tiver nada explícito nos regulamentos que você está atendendo e usando a norma para atender, provavelmente é uma boa prática você ter um gap analysis geral de cada uma das normas que você usa, tá? E você tentar aplicar as versões revisadas o mais rápido possível. Certo. Inclusive, até uma sugestão é fazer uma regra geral para a empresa mesmo desse tipo, tá? Criar uma regra para uso de normas, por exemplo. Eu acho que toda empresa, e outras coisas, eu acho que toda empresa deveria ter isso, a maior parte não tem. Por isso que fica difícil responder essas perguntas, percebe? Em geral. Quer dizer, fazer uma... Pega a questão da sua pergunta no tema. Preciso fazer uma gap analysis para definição? Depende. Depende do porquê você está usando a norma. Né? Às vezes eu não uso as definições para nada, né, internamente. Isso. O que não é, eu acho impossível, tá? Porque você precisa... Você está usando a norma, você precisa usar a norma com as definições, tá? Exatamente. Então, cuidado com essa frase, tá? Tanto que se você usar a norma e a definição diferente, você vai ter problemas.
Por exemplo, já que citou esse exemplo, muitas vezes definições de normas são diferentes das definições que tem nos regulamentos. Como é que você faz com isso? Uhum. Você precisaria ter uma atividade de análise de uma decisão sobre como tratar. Sim. Eu lembro disso no gerenciamento de risco, só lembrando uma situação prática dessas, né? É que se você pegar, por exemplo, o RDC 16 de boas práticas, né? Você vai ver que a Anvisa pegou a definição de gerenciamento de risco e incluiu um negócio no final colocando associados a determinado produto ou processo. Isso aqui não tem na 14971. Aí a pergunta é como fazer, né? Na verdade, isso aqui é compulsório por ser um regulamento, então você tem que fazer para ambos, mesmo a 14971 sendo aplicável basicamente a produto. Teoricamente, para atender esse requisito que tem mais para frente aqui, o 4.2 da RDC 16, você teria que fazer de processo também usando algum outro método que não a 14971, por exemplo. Mas, de novo, você tem que entrar nesses detalhes para verificar essas coisas. Isso também tem a ver com aquela situação que você precisaria, teoricamente, fazer o link entre o requisito regulatório que você quer atender e a norma, ou os itens da norma que você está usando para atendê-lo, tá? Que é uma coisa que eu falo bastante porque as empresas não têm. Que isso, em certos casos, vai passar a ser obrigatório. Para a marcação ser nova, você não vai conseguir demonstrar as coisas se não tiver isso. Uhum. Então, essa questão de normas, eu acho que, aproveitando o tema, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado em melhorar a forma como as empresas trabalham com normas no geral, inclusive definir melhor o motivo de usar normas, como linkar com os requisitos regulatórios, como analisar revisões e outras coisas, como incorporar atualizações atendendo aos requisitos, percebe? Então, assim, é uma coisa um pouco maior, eu diria que as empresas têm que começar a fazer. Sim, é uma preocupação já que a gente está tendo aqui na empresa. Pensando nisso, é uma coisa que eu tinha comentado até nos cursos que vocês participaram, talvez hoje até o caso, eu tinha comentado uma vez ou outra isso, de criar um treinamento qualquer justamente baseado nisso, quer dizer, como tratar, pegar a norma que é o exemplo clássico, né? Como tratar normas, como trabalhar com normas do ponto de vista regulatório. E aí discutir todos esses detalhes, né? Porque eu sei que também não é muito simples, né? Então esse é parte do problema. Não é uma coisa, embora seja as empresas trabalhem com normas, não é a coisa mais óbvia terem esse background. Na verdade, eu diria que muito poucas têm esse background de trabalhar de maneira controlada com essas coisas. Pensar mais para frente sobre o assunto. Alguém tem algum comentário adicional sobre esse assunto, pessoal? Vou passar para o tema 3, tem a previsão de publicação. A 14.1 deveria ser publicada já, a nossa versão está atrasada por causa do Covid, inclusive, mas ela já foi passada para o pessoal traduzir e a gente está esperando receber a versão traduzida para trabalhar e mandar para a Consul Nacional. Tá? A ideia era fazer isso aí já no primeiro semestre para ter publicada, mas não vai ser possível. Eu preciso até questionar, bem lembrado, Francisco, eu vou até questionar na próxima reunião em que é que está isso, tá? Para a gente poder agilizar o processo. Tá? Mas, na prática, pelo tempo que tem agora, nós vamos ter a Consul Nacional deve sair em uns 2 meses, provavelmente, o que quer dizer que a publicação final deve acontecer no começo do segundo semestre. Ok? Beleza, mais algum tema, pessoal? Que alguém queira comentar ou discutir? Eu vou colocar só
uns updates que eu vi da Anvisa que eu achei interessante, só dar uma olhada para quem não viu, tá? Mas tem dois que é importante em geral por causa do Covid. Eles colocaram um passo a passo para produção, cuidado com o nome, porque não é verdade, isso não é um passo a passo para produzir nada, porque a Anvisa não sabe produzir nada, tá? Mas um passo a passo para regulatório, vamos pensar assim, para desenvolvimento de ventiladores pulmonares. Na verdade, é uma apresentação que fala um pouco da questão de projeto, mas de maneira bem geral, tá? O problema é que muita gente hoje não sabe nada do assunto, particularmente quem não é do setor regulado, né? Então a Anvisa fez aqui mais para ter uma ideia geral das expectativas, tá? Sugiro dando uma olhada quem tiver interesse. E um outro que esse relativamente tem uma mudança importante é essa RDC 375, que ela altera a questão de submissão de ensaios clínicos. Na verdade, o que ela faz é facilitar um pouquinho, porque um dos documentos que é necessário para você fazer uma submissão de ensaios clínicos é o DICD, que é o dossiê do produto, que basicamente é o projeto, um resumo do projeto indicando por que o produto é seguro, né? Para colocar, usar em ser humano. Esse documento, nesse momento, para o COVID, não vai precisar ser mais enviado. Então, é possível começar um ensaio clínico sem ter esse documento. Você vai precisar ter apenas o formulário, o comprovante de pagamento da taxa, o protocolo de ensaio, quer dizer, o protocolo inteiro vai ter que ser enviado de qualquer jeito, né? Não tem como fugir disso. Mas o que você não precisa enviar, na verdade, é o dossiê do produto. Isso, na verdade, é um pouquinho preocupante, porque esse dossiê é o que vai demonstrar para a Anvisa que o produto é seguro e, portanto, pode ser colocado para uso do ser humano. Mas, devido à questão da emergência, a Anvisa retirou isso nesse momento, então. Desculpa, a tela não está compartilhada. Esquecendo de novo disso. É isso aqui, na verdade, tá? Isso que eu falei, o primeiro, então, é isso aqui, é um documento falando sobre desenvolvimento e regularização de ventiladores pulmonares. Então, ele explica um pouco aí expectativas gerais regulatórias. Ele serve mais para quem não conhece do assunto, né? Tem muita gente, como já comentou, tem muita gente aí fazendo ventilador que não é da área médica. Então, essa ideia disso aqui vai ajudar mais esse pessoal. E esse outro que eu falei, essa RDC aqui, que é a RDC 375, que tira a necessidade do DICD. Tá? Na prática, só tomar cuidado que não está muito claro, eu não falar isso dessa forma, né? É que ela tira, se você lê o que está escrito, ela chega nisso, né? Mas o que isso aqui faz, então, é tirar a necessidade de submeter o DICD junto ao pedido. Então, você não vai precisar ter o dossiê. Você vai poder começar o ensaio clínico com menos em documentação, mas continua precisando ter que até autorização da Anvisa, ok? Na prática é isso. Para quem não viu, sugiro dar uma olhada, que é a RDC 375. Acho que é isso em princípio, pessoal. Alguém tem algum tema adicional, algum comentário adicional a fazer? Ok, se ninguém tiver nada adicional, eu sugiro que a gente termine por hoje, então, também o nosso bate-papo breve e regulatório. Marcelo, eu queria só colocar um item na pauta aí. Eu não sei se vocês já discutiram isso, mas essas ações e medidas que a agência tem tido, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que no momento aí de crise, né? Vocês acham que é possível manter algumas ações e medidas no momento de não crise, quando essa pandemia acabar, como por exemplo, na RDC 346 de 2020, que fala sobre a emissão do CBPF para diagnóstico de uso in vitro, tem uma possibilidade, por exemplo, de uma inspeção remota, né? E algumas outras em relação a 349, que é declaração do fabricante apenas em inglês, certificado de livre comércio podendo ser substituído por uma declaração do próprio importador, assinado pelo responsável legal e responsável técnico, dentre outras. Vocês acham que é possível, claro, sempre fazendo um gerenciamento e uma análise dessas medidas, mas vocês acham que é possível manter algumas ações e medidas no momento de não crise?
Isso é uma boa pergunta, viu, Marcelo? Eu, na verdade, acho que eu comentei um pouco isso numa das primeiras coffees, tá? Mas, minha opinião, tá? O que seria bom ouvir os outros também. A minha opinião é o seguinte: primeiro, é claro que é possível manter qualquer coisa, tá? A pergunta é se é. É claro que dá para manter. A pergunta é se é realmente possível. Por exemplo, tem coisas que a Anvisa está fazendo agora na emergência que ela só pode fazer em emergência. Ela não tem autoridade dentro do que ela faz para não fazer aquelas coisas. Sim. Exemplo simples, a Anvisa não pode não fazer inspeções de boas práticas. Exato. Né? Quer dizer, tem a opção, no caso do certificado, de não usar a inspeção dela, mas ela não pode falar, agora alguém vai fazer em meu nome, entendeu? Isso é por aí, isso ela não tem poder por lei, ela não pode delegar isso. Muitas das coisas que estão acontecendo na emergência são coisas desse tipo. São coisas que ela teoricamente não teria como não exigir. Isso é na lei. Tá? O que ela pode fazer é justamente fazer ações emergenciais temporárias por causa da crise, mas ela não tem como, ela não tem poder, autoridade para manter isso pós-crise. Coisas que ela tem poder são coisas que geralmente ela criou. Um exemplo simples, tá? Certificação em metro. Isso é feito porque ela pediu, tá? Nenhum lugar regulamentar em leis que exigem isso. Então ela pode simplesmente não pedir mais. Inclusive, isso é um dos tópicos que eu comentei, que seria o caso de não pedir mais, por exemplo. Tá? Eles simplesmente podem. Quem cria a necessidade para registro, né, é uma RDC da Anvisa, que não está na lei. Tá? Então, assim, resumindo, minha opinião existem certas coisas que a Anvisa pode manter, se ela vai querer manter é outra discussão, tá? Sim, sim. Mas, com certeza, tem coisas que ela não tem como manter. E para manter, teria que ter outras atividades, inclusive mudanças de lei, que não é tão fácil no Estado do Brasil. Uhum. Tem eu não sei se também vocês já comentaram em outras reuniões, mas teve uma ação da Abramed, CBDL e também das duas sociedades brasileiras de análises clínicas e de patologia clínica e medicina laboratorial, que foram em relação à validação dos testes de COVID, né? Porque geralmente para alguns kits, né, como por exemplo kit sanguíneo para tratar doenças para sífilis, chagas, tem um laudo de análise do NCQS, né? Só que nós sabemos que o NCQS hoje não tem capacidade para analisar todas esses kits, validar, né? Quanto à questão de sensibilidade, por exemplo, dos testes. E aí foi feita essa rede, né, onde esses laboratórios privados eles estão validando os testes de Covid-19, principalmente dos produtos importados aí da Coreia do Sul e da China. Vocês acham que é possível, porque claro, guardar as proporções, mas, por exemplo, o Inmetro ele credencia os laboratórios, os organismos certificadores de produto, a emitir o certificado de conformidade. Vocês acham que seria possível, no futuro, o INCQS fazer algo parecido com esses laboratórios privados? Eu sugiro tomar cuidado em comparar o Inmetro com as coisas, porque quando você compara o Inmetro, esse processo de certificação de Inmetro, você não está comparando Inmetro, você está comparando IAF, tá? Sim. Dentro de um esquema, o nome inclusive é SKIM, um esquema de reconhecimento mundial, tá? Sim. Então, assim, eu não acho que tem comparação com coisas do tipo aqui no Brasil. É outro assunto, embora ele possa parecer parecido, e porque é um tipo de certificação, vamos falar assim. Quando a gente fala de certificação em Inmetro, a gente está falando do Inmetro, a gente está falando do IAF, basicamente. Por isso que eu falei, guardar as suas proporções. Só para não esquecer, o problema, para ser bem sincero, a questão do NCQS me parece comigo muito mais com uma metodologia legal do Inmetro, que também está dentro do esquema do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? Mas é um esquema mais regulatório, nesse caso, diferente do da certificação, que é um esquema de negócio e torna-se ser compulsório quando um regulador exige. Entendi, mas aí no caso, por exemplo, seria possível, e aí colocando só em âmbito nacional mesmo, mas seria possível
ou não seria possível fazer o INCQS de uma certa forma autorizar esses laboratórios privados a fazer esse tipo de análise? Então, essa é uma pergunta que eu, particularmente, não sei te responder, por um motivo simples, tá? Eu não sei em detalhes como funciona a questão do INCQS dentro da regulamentação de in vitro. Entendi. Do regimento, entendi. E, assim, o uso das coisas está relacionado à forma como os regulamentos exigem. Uhum. Por exemplo, o INCQS, por isso que eu falei a questão do INMET, que eu me lembro, o pouco que eu sei, o INCQS trabalha, ele tem uma delegação formal muito parecida com a metodologia legal do INMET, por isso que eu falei. Uhum. Tá? Então, nesse caso, se for igual, por exemplo, volto ao mesmo problema que eu falei, o INMET não pode delegar isso. Isso é algo que o INMET ele tem como ação prioritária dele. Porque ele, no caso, é o regulador desse tipo de coisa no Brasil, entendeu? Uhum. Se for algo do tipo que o INCQS faz, eu acho que eu posso estar errado, que nem eu falei, tá? Vai bater na mesma coisa, quer dizer, não dá para delegar. É como se a Anvisa fosse, é a mesma coisa que eu falei, a Anvisa fosse delegar, fazer a inspeção de boas práticas. Ela não pode. Sim. Tranquilo. Mas, de novo, para entender essas coisas, você entender as bases legais por trás disso tudo, entendeu? Sim. É porque, assim, no momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, nós vemos essas ações. É por isso que eu perguntei, será que algumas medidas, não só em âmbito Anvisa, mas num olhar macro, nós poderíamos mudar alguns atos, mudar alguns entendimentos e implementar ações e medidas que estão sendo implementadas nesse momento, claro, guardado as proporções de cada órgão. Acho que à medida que foram atualizadas e alterando isso, a gente poderia fazer uma avaliação de tudo isso e realmente ver a possibilidade de mudar algumas coisas para implementar certas ações que estão sendo tomadas nesse momento. A resposta genérica é assim, nada é escrito em pedra, tudo é mutável, tudo pode ser mudado. A pergunta que eu falo, que esse que é o problema, é o que precisa mudar para mudar. Sim, exemplo, sim. Para mudar isso, você precisa mudar a lei 6360 de 66, não tem problema. Percebe? Porque não é tão fácil mudar a lei. Essa é a questão. Para mudar, implementar de maneira contínua algo emergencial, só depende da Anvisa, porque foi um processo que ela criou e não tem nenhuma base legal do ponto de vista de estar descrito formalmente numa regulamentação, é uma aplicação da lei que a Anvisa fez. Vamos pensar assim, uma interpretação da lei que a Anvisa fez, isso é mais fácil. Não, sim, claro. Que aí é só em âmbito dela. O problema é quando a gente sai, e tem que, por exemplo, mudança de lei. Aí já tem que ir já um pouquinho mais complicado, porque aí trabalha com o Congresso, enfim. Mas realmente é isso. A questão, infelizmente, é essa. A pessoa, na verdade, muita gente não vê-se por trás das coisas. Ele vê a questão. Sim. Isso aqui eu vou e faço. Não é tão simples. Tem um monte de arcabouços. Por isso que eu disse, inclusive, arcabouços que tem que ser. Tem que estar consistentes, né? Então, assim, se a lei fala que a Anvisa não pode fazer isso, não tem o que a Anvisa pode querer fazer. Entendeu? Sim, é isso mesmo. Eu só coloquei de uma forma mais macro, mas realmente tem essa parte toda por trás de mudanças de legislações que não é nada fácil e é bem complicado essas situações. E muitas vezes você parece ser simples, porque fala, mas é só mudar isso, então, não é só mudar isso. Para mudar isso, precisa mudar. E acho que esse é o ponto importante, tá? Porque isso nos Estados Unidos, particularmente, é bem claro. No Brasil, eu acho menos claro, embora é a mesma coisa, mas é qual que é a autoridade recebida pelo regulador. Então, assim, a Anvisa, assim como a FDA, ela tem uma série de autoridades para realizar certas coisas delegadas pelo governo. Uhum. Isso é restrito, né? Ela pode fazer X, Y, Z, ela não pode fazer K. Tá? Então, muito do que a gente tem hoje, tudo que a gente tem hoje tem essas bases. Se você não souber as bases, e infelizmente a maior parte do pessoal que eu vejo que fala do dia a dia de fazer a coisa não sabe das bases, não que precise, né? Assim, se você quiser mudar, você precisa saber, entendeu?
muitas vezes o pessoal não vê isso e fala, é só mudar isso. Então, é só mudar isso. É só mudar isso. É só que o só mudar, a palavra só tem todo por trás e todo um trabalho para identificar se é possível ou não. O outro tema que eu acho, assim, eu queria até saber de vocês, porque eu não tive nenhuma notícia, como é que... Mas eu e você falando, eu queria saber, alguém tem mais algum comentário sobre esses assuntos, gente? Ah, sim. Sinta-se à vontade, tá? A ideia não é ficar só eu falando, que nem eu falei, a ideia é ser um bate-papo. Mas pode comentar, Marcos, não vou nem falar nada. Um outro ponto que eu não sei também se vocês discutiram, mas e eu não tenho tido notícias em relação a como é que tá as importações, como é que estão as importações desses produtos que estão sem registro, sem notificações, com base lá no artigo 2 da RDC 356. Queria saber se está tendo algum tipo de problema, a Receita Federal, como é que está sendo esse trabalho aí das importações desses produtos? Se vocês têm tido notícias, se está sendo fácil a importação, se não está, se estão solicitando documentos que não deveriam estar solicitando, enfim, como é que tem sido? Isso é interessante. Eu realmente não sei te responder, porque eu estou trabalhando, a gente está trabalhando, nós, a ZQR, estamos trabalhando tanto com a questão de regulamentação e auxílio da BIMO, que a gente está com menos coisas relacionadas a clientes diretos, tá? Mas o que eu posso falar que é o seguinte, a Anvisa fez alguns acordos com a Receita, tá? Para facilitar algumas das coisas. E eu sei que isso já está em vigor, tá? Agora, se está sendo fácil, eu não sei dizer. Alguém está fazendo isso no momento? Quem está participando aqui, pessoal? Por enquanto, não. Não, né? Ontem eu participei de uma live onde foi discutido, nosso tempo já está acabando, então eu vou ser bem breve. E aí eram pessoas especializadas na parte de importação e eles levantaram alguns pontos onde as dificuldades que eles estavam tendo na questão da importação em si, mas eles não falaram exatamente dos produtos que estavam isentos de registro, eles falaram dos produtos registrados. E aí um dos pontos que foram levantados foi em relação à composição dos custos, né, que estavam assim altíssimos. Antigamente, por exemplo, um frete num preço normal era de 4 a 7%, hoje está em torno de 15 a 20%. Problemas em relação a você perder o fornecedor, problemas em relação com o fisco de mercadorias também no exterior, só que isso tudo voltado para os produtos com registros dentro da Anvisa. E aí eu até fiz um questionamento também em relação a os produtos que não estão notificados e que não estão registrados, como é que está sendo o desembaraço, né? Está tendo essa facilidade ou não? Como é que está sendo a burocracia em relação a isso? É o que eu falei. Eu realmente não consigo te ajudar, não sei dizer. Não. O que eu sei dizer, até comentei com alguns clientes que me perguntaram brevemente, é que assim, muito da questão vai depender de cada empresa, porque tem a ver com o fluxo, embora óbvio que depende do fluxo da receita, tem a ver com a forma que as empresas importam também, né? Sim, exatamente. Por exemplo, eu sei que tem empresa que para importar ela precisa ter um número qualquer XYZ. Se esse número não existir porque não tem registro, não tem notificação, etc., ela tem dificuldade de importar. Mas não é um problema genérico de importação. É um problema mais do fluxo, da adequação do fluxo dela. Tá? Entendi. A verdade é que assim, importação é um negócio que sempre foi complicado, né? Nessa situação é complicado ainda. Exatamente, sempre foi complicado e nesses momentos agora que está sendo mais complicado ainda também. A primeira prática que eu vejo é assim, eu não posso responder pela Anvisa, mas eu tenho visto que a Anvisa ela está guiando os seus esforços, obviamente, muito mais para resolver os problemas internos do Brasil, né? Quer dizer, como registrar produto, como fazer isso, como fazer aquilo. Eles soltaram algumas coisas de importação, mas você percebe que claramente eles não estão com fôlego, até porque não tem tanta gente assim, né? Para resolver todos os milhões de problemas existentes no momento, tá? Então, eu acho que essa iniciativa que eles fizeram de fazer alguns acordos aí com a Receita e com a Alfândega, tá? Foi o que eles conseguiram fazer dentro do fôlego deles. É óbvio que isso provavelmente não resolveu o problema de todo mundo, né? Mas o ponto é esse, não dá para resolver, né? Claro.
Eu sei que é um pouco, infelizmente, é um pouco assim chato, mas a verdade é que assim, não dá para resolver tudo, né? Verdade. Fica muito complicado. E a questão também a questão dos registros, principalmente desses produtos que têm indicação de combate, pelo menos eu tenho visto uma redução muito grande, né, no prazo aí de análise desses processos. Não sei se Ela fala que está respondendo em 3 dias, mas na prática está respondendo em 2. Exatamente. Então, assim, tá muito rápido em relação, tanto, principalmente, o problema é que, pelo menos para mim, o que eu tenho visto é que os outros produtos que não estão nessa lista de prioridade, eu não sei se está acontecendo isso com vocês, mas comigo e com a empresa, ela tem aumentado um pouquinho mais. Eu não sei se isso tem acontecido com vocês. Não, eu também não vi nada, mas assim, é óbvio que isso deve acontecer, porque eles precisam. Sim. Nota, tem um problema, tá? Que assim, só para ficar entre nós aqui, mas é importante entender, nós temos alguns políticos nisso, tá? Por exemplo, o que acontece? Tem diversas iniciativas de parlamentares do governo, que infelizmente não sabem tanto como deveriam, né? De tentar bypassar a Anvisa, né? Então, a gente está num momento com um jogo político da Anvisa ter que liberar certas coisas dentro do necessário para garantir a segurança e eficácia dos produtos e, portanto, a segurança da população, com uma força política aí de liberar as coisas de qualquer jeito, tá? Então, óbvio que a Anvisa está tendo uma agilidade, não porque precisa só do ponto de vista de colocar no mercado, obviamente, mas também para diminuir qualquer possível justificativa para tirar requisitos por atraso deles, entendeu? Então, esse é um problema grave, isso do ponto de vista prático, é um problema político, né? Exatamente. E só pegando um pouquinho o teu gancho aí, tem um projeto de lei que, se não me engano, é o 864 de 2020, onde eles falam exatamente disso, né, da Anvisa ter que autorizar a importação de certos produtos, e aí já de um âmbito um pouco mais geral, medicamento, equipamento, materiais, insumos aí na área de saúde, sem aprovação da agência, num prazo, se eu não me engano, acho que é 72 horas. Então, é exatamente isso que você falou. Não é só apenas a parte técnica, mas também tem uma parte política aí que, de uma certa forma, pressiona os trabalhos da agência. Sim, então, eu acho que isso é um problema, é um outro problema que é de background, mas é extremamente... Ele é que está movendo certas atitudes no momento, né? Sim, exatamente. Na prática, assim, qualquer coisa que seja entendido como essencial, a Anvisa vai ter que priorizar por esses motivos, né? Tanto pela necessidade real, quanto pela necessidade política, quanto pela necessidade de algumas outras que tem por aí. Acho que é isso, então, pessoal. Deu meio-dia já. Queria agradecer a todos aí pela participação. Lembro que a ideia, como a gente está fazendo, é justamente criar aí essa pauta na hora, né? Se puderem chegar com pautas, com propostas de tema, já facilita para todo mundo. E semana que vem temos mais. Ok? Obrigado a todos e boa semana para todos. Para vocês também, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.